Paciente modelo fotográfico cansada das pálpebras caídas e das marcas de expressão na região dos olhos, chegou a hora de resgatar sua autoestima com a técnica de blefaroplastia sem cortes, peeling de ata e a modelação de lóbulo. O que este combo maravilhoso faz por você? Efeito lifting no olhar, reduz a flacidez das pálpebras superiores e inferiores, sem precisar de bisturi. Retração de pele, suaviza rugas e o aspecto craquelado ao redor dos olhos. Lóbulo mais jovem, modela e corrige flacidez ou marcas causadas pelo uso de brincos pesados. Renove a sua melhor versão com segurança e naturalidade. Quer saber mais? Clique no link abaixo e fale direto com a nossa equipe no WhatsApp para agendar.